pessoas ponteiras presentes, agentes culturais, conselheiros de cultura, autoridade, comunidade em geral. Sejam todas as pessoas bem-vindas ao terceiro Fórum de Cultura dos Pontos de Cultura da Rede de Cultura Viva. Mas nem passaram parece que passaram 48 horas sofrendo e debatendo o nosso futuro. Então eu digo boa noite, Cultura Viva! Boa noite! É assim, quando a cultura está viva, ela responde. Agora, olha que sério. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Educação e Cultura, que nos recepcionou e intermediou a ocupação desse espaço, atendendo a solicitação do Pontão Catarina, da Rede Cultura Viva de Santa Catarina. Isso. E com esta abertura formal, eu peço para que a gente passe para a composição da mesa das pessoas que falarão sério com vocês. Isso. Saúdo e peço que tome seu lugar na mesa. Antigamente era mesa, né? Vocês sabiam, né? Na nossa última audiência pública era uma mesa. Era. Mas agora é bom que cabe mais pessoas, você viu? É mais inclusivo. Então, vou pedir para tomar assento na não-mesa, é contemporâneo, a deputada estadual Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação e Cultura da ALESC. Né? Convido também para compor a não-mesa conosco o deputado Marquito. Convido também Leandro Anton, coordenador geral da Articulação da Cultura Viva no Ministério da Cultura. Vamos lá, Leandro, mostrar que é sério o nosso trabalho, senão eles pensam que a gente só fica brincando. E chamo também, representando o Pontão Catarina, os coordenadores de meta, para sentarem na nossa não-mesa. Cristiano Moreira. Gilson Máximo. Tiago Escárnio. E a Catarina Quinas. Convido também, mas se sinta bem à vontade a fazer parte dessa palhaçada, a representante da Fundação Catarinense de Cultura, Elisa Docena. Agora todo mundo de pé, pose para foto bem espontânea. E agora pode sentar, pessoal. Me senti um padre. Tá bom. Então, aqui no nosso talk show de hoje, precisava explicar qual que é a importância do terceiro fórum para quem não sabe. Mas quem não sabe não entendeu nada até agora, né? Então, eu espero que cada um aqui tenha, nesses 48 horas de convívio, nesses 10 meses de reativação da Rede Cultura Viva, criado seus próprios horizontes de importância para este momento de retomada. Nosso último fórum, deputado Marquito, deputada Carminati, foi há 10 anos atrás. O exercício que a gente está fazendo aqui é um exercício de retomada daquilo que nunca deveria ter sido encerrado, não é?
E é um exercício de retomada daquilo que a gente continuou no nosso território, porque se tem rede hoje para rearticular, é porque, de fato, nós nunca paramos de fazer cultura de base comunitária. E, para nós, eu quero uma salva de palmas. É isso, né? Essas pessoas que então estão aqui entendem a importância, é por isso que eu não preciso falar sobre a importância, porque a gente vive na prática essa importância, e não no discurso. Não é? E aí, é importante que eu abra a palavra para as autoridades presentes, para que eles se comprometam no discurso da nossa prática. Isso é o Marapuca! Êêêê! Que legal! Desculpe, tá, Gilson? Que bom que está acabando o projeto, né? Não sei como ia continuar depois. Isso, mas não tem problema. É tudo brincadeira. Não me leve a sério. É verdade, mas é brincadeira. Então, tá bom. Então, agora, eu queria fazer um processo, antes de passar para a autoridade à mesa, fazer o processo protocolar de citar as autoridades presentes. Elas registram o nome, né, quando as pessoas são importantes. Aí elas vão ali, botam o nome delas, dizem de onde é que elas são, daí vem nesse papelzinho, eu tenho que ler. É um protocolo. Então, é por ordem aleatória, viu, pessoal? Não por ordem de importância. Tá bom? Tá. Legal. Então, saudamos a presença do Nelson Mota, do Comitê de Cultura de Santa Catarina. Saudamos Vinícius dos Santos, da Fundação Lagunense de Cultura. Beatriz Zanini, representando o deputado Pedro Kizai. Saudamos Charles Augusto, vice-presidente do Conselho de Política Cultural de Florianópolis. A pessoa consegue tocar o boi e ser autoridade, você vê, né? Incrível. Saudamos a vereadora Carla Aires. Camila Mara, representando o Ponto de Cultura Cia Nosso Olhar. Cadê ela? E Alexandre Martins, coordenador do Escritório do Ministério da Cultura de Santa Catarina. E também a nossa conselheira estadual de cultura, Sueli Dors. Considerando que todos nós somos representantes de um ponto de cultura, fazedores de cultura dentro de um território, eu vou pedir que, por ponto de cultura, vocês se levantem e se apresentem dizendo assim, nós do ponto de cultura tal, ou eu do ponto de cultura tal. Porque quando a autoridade falar, ela vai saber para quem ela está falando, de que território que ela vai ter que falar e se comprometer com o que está dizendo. Né? Então, é rapidinho, é o nome, eu, ponto de cultura, tá bom? Palestrinha agora, depois, tá bom? Aí a gente levanta e fala, eu do ponto de cultura tal, ou nós do ponto de cultura tal, quando for vários, tá bom? Então, é aleatório e dinâmico. Valendo! Um de cada vez. Meu nome é Juliana, represento o coletivo de integração cultural. Quem mais? Quem mais? Vai, gente, vai.
Isso, e o Pedro? Isso. Quem? Isso. Nós, Instituto Caracol de Navegantes, Biblioteca Rural de Rodeio. Agente Territorial de Cultura. Marcos Honorato, Agente Cultura Viva. Nós somos do Ponto de Cultura Caia de Araquari. Letícia Helena, da Associação de Moradores e Amigos do Bairro Tinga. Nós do Ponto de Cultura de Joaçaba do Tejo. Escola de Samba Acadêmico de Derivai. Quem? Yes, tu que me deu a ideia, obrigada. Chique. Chique. É. Chique. É isso, pessoal. Fale, Alex. Alex, Jacatirão Arte. É. Fale. Chique. É. É que é assim que faz parte da rede, ter sendo, não sendo certificado, né, Leandro? É isso? Chique. Mais alguém? É isso. Então, gente, fale, mano. Tá vendo que esse povo da cultura nunca faz uma coisa só, né? É tudo multifacetado. É importante que a gente se entenda enquanto autoridade de condução do processo que a gente integra desde a base, né? Então, agora sim, a gente vai ouvir as falas aqui das pessoas representantes. A ideia é que a gente consiga fazer uma saudação e contextualizar os seus envolvimentos com a cultura viva de Santa Catarina. Vamos fazer na ordem do Leandro primeiro, que veio de mais longe. Tá bom? Bom, gente, então,
Uma boa noite, tá? E aqui junto, eu saudar aqui pela deputada Luciane Carminati, eu saudar a toda a mesa, né? E que está aqui junto, e também pelos agentes culturais, agentes territoriais de cultura, em nome de todos esses agentes culturais e territoriais, e dos mestres e mestras aqui presentes, a saudação a toda a rede do Ponto de Cultura, a sociedade civil aqui presente, estendo a minha saudação, então, para todos aqui, e agradecer, eu acho que a gente conversou bastante, eu falei muito, né, também, né, eu acho que nesse momento é uma saudação de culminância, de emoção, porque eu queria falar um pouco sobre o dia, rapidamente, né, por causa que, assim, eu vim, né, a partir do Pontão de Cultura Catarina, convidado para participar desse 3º Fórum nos Pontos de Cultura de Santa Catarina, mas também acabou acontecendo uma acolhida de maneira muito intensa, e queria passar para vocês o que foi também o meu dia hoje aqui, e compartilhar com vocês. Eu sei que daí as vozes também protagonistas do que está em condução, tanto na Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis, como também na Assembleia Legislativa aqui, onde estamos, e também na Fundação Cultural, né? Foram 3 agendas que eu queria compartilhar, porque isso também é uma expressão, e eu acho que, do que também falei, a gente está numa retomada. Vai ser um pouco caótica minha fala pela emoção, também por um pouco a gente pode estar à frente da coordenação geral de articulação da cultura viva, mas a gente é mexido, é movido por emoções, e não tem como, por trajetória, não ficar tocado por tudo que aconteceu aqui, por tudo que eu estou ouvindo, conhecendo, e também por todo esse momento aqui dentro dessa casa. Eu acho muito raro acontecer essas coisas. Eu vou falar, vivi algumas emoções na minha trajetória enquanto militante social, arte-educador, mas, assim, é um momento que a gente coloca no topo. Eu quero dizer saudação, aquela saudação e as palmas para todos vocês. Eu quero novamente dizer isso, porque foi realmente um momento marcante, não só os dias, mas agora. Essa é fenomenal, sabe? Vocês estão realmente com uma força gigantesca, e essa energia nós temos que levá-la para a 6ª Teia Nacional, com essa delegação de Santa Catarina, mas fazer aqui também acontecer a Teia Estadual e também o Fórum Estadual, para ter esse momento de entregar também a quem estiver lá em Aracruz, no Espírito Santo, toda essa energia e a representatividade que essa rede vai levar para poder debater e falar dos próximos 10 anos da cultura viva. Então, esse é um primeiro momento. E aí eu queria aqui, rapidamente, assim, eu cheguei aqui à meia-noite, mais ou menos, de segunda para terça, né? Agradeço ao Nelson pela hospedagem que está me disponibilizando lá em Santo Antônio. E aí, na terça-feira de manhã, junto com a Elisa e com a Nana, né, a gente teve uma primeira rodada de conversa sobre exatamente esse momento que vocês estão aquecendo de uma maneira extraordinária, e que vão ver um segundo momento de um novo fórum daqui a algum tempo, e aí firmando essa relação federativa, né, com os estados, né, em especial porque é das teias, e principalmente do Fórum Estadual dos Pontos de Cultura que virá a acontecer, que é eleita a delegação que vai para o Fórum Nacional. E aí conversando dessa relação, nessa retomada de diálogo, da atribuição federativa que cada um de nós temos. Tá? Então, a União, né, o Ministério da Cultura, vai estar acolhendo a todas as delegações em Aracruz, né, no município de Aracruz, no Espírito Santo, de 24 a 29 de março do ano que vem, onde vamos estar acolhendo a todas essas delegações que estarão sendo encaminhadas pelos seus estados, a partir da eleição que for feita, e os debates foram feitos pelas redes da sociedade civil dos pontos de cultura, e lá a alimentação, a hospedagem, a estrutura, né, a programação, nós estaremos disponibilizando para que esse encontro tenha. E os estados fazendo a sua etapa preparatória. Então, esse foi o diálogo. Né? E acho que um diálogo, né, Elisa, assim, que está, né, encaminhado, e temos um calendário para cumprir agora em 2025 até dezembro. Né? Então, foi muito importante. A Elisa trouxe um relato muito significativo também de toda a etapa que já estamos do ano 1 aqui, e saudar, dizer, o extraordinário cumprimento. Por quê? E aí eu faço a primeira questão. Nós fizemos um edital como estratégia inaugural da retomada dos pontões de cultura.
chamando a todos os estados, as redes temáticas, e o Pontão Catarina foi selecionado para ser o pontão do estado de Santa Catarina no edital nacional. E um fomento inicial para articular essa rede pela base. Pela base. A política cultural, Cultura Viva, é uma política de baixo para cima. Nesse sentido, então, pela base, e é isso que a gente está vendo. Esse é o resultado desse período. É curto tempo. Depois de mais de 7 anos de paralisia, 10 anos do último fórum, em menos de 2 anos, o vigor da vida existe de fato, e passando por tudo que passamos, incluindo uma pandemia em escala mundial. Então, isso é um grande momento, e é rápido, é curto tempo. E nisso tem a articulação federativa com os municípios e os estados. Então, teve 600 mil aplicado nesse processo. Esse era o edital. E vocês, no primeiro ano, ano 1 da PNAB, que tu tem a obrigatoriedade dos estados fazerem os editais para pontões de cultura, para manter a articulação em rede, é 1,8. É isto? Milhões colocado, ou seja, 3 vezes mais. Isso é a demonstração da importância da política pública, de uma política de Estado, e a importância da conquista que a gente teve da vinculação e da obrigatoriedade de investimentos a partir de uma política nacional de fomento, que é o Aldir Blanc. E isso, então, um elogio, assim, falar para a Fundação Cultural, que é maravilhoso saber que nós teremos 3 vezes mais recursos para a articulação da rede em 12 meses. Então, isso é importante. E por que está assim? Porque, anualmente, todo o estado de Santa Catarina, junto com estados e secretarias municipais, são mais de 100 milhões de reais anuais. E que não é para substituir os investimentos da cultura do estado, que já tem a sua trajetória, é para fortalecer aquilo que o estado já fazia e os municípios já faziam. E isso é outra questão que também vem nesse curto espaço de tempo. Esse foi o primeiro momento. O segundo foi passar hoje, e aí a Carla está aqui, um momento na Câmara de Vereadores, tem um projeto de lei que a Carla é a proponente do PL, que tem a Lei Cultura Viva Municipal, e hoje, junto com o líder do governo, né, o vereador Giacomo, né, Ricardo, e com o presidente da Câmara de Vereadores atual, né, que é o João Cavalcini, com a Carla e o Pontão, representação do Pontão de Cultura junto, a gente teve lá a sinalização, e junto com o escritório, cadê o Alexandre? A representação do escritório do Ministério da Cultura, de que vá à votação, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já está encerrada a tramitação, agora é o momento de votar. E, claro, é esse ponto. E aí, depois, nós viemos aqui para a Assembleia Legislativa, onde a Luciane, né, e aí também Marquito, mas que junto com o padre Pedro, é isso, né, que são proponentes, a Luciane encabeçando essa proposição. Hoje o presidente da Assembleia Legislativa afirmou que ele vai botar o seu empenho em fazer tramitar e fazer ir à votação na Comissão de Constituição e Justiça para que isso possa também estar culminando. O que isso tem de importância, gente? A importância da gente construir um sistema, e as legislações são importantes para isso, para a segurança jurídica dos gestores, para poder também aumentar e ampliar o fomento, né, e também compartilhar as responsabilidades de poder avaliar, certificar e envolver a sociedade civil. Então, pensem vocês que Santa Catarina e Florianópolis pode ter aquilo que a gente chama, né, a verticalidade e todos os entes federativos estarem aqui unidos a partir de uma política nacional e ter legislação nacional, estadual e federal. E, claro, né, gente, não poderia ser diferente também, para concluir aqui, mas eu queria compartilhar com vocês, e aí depois talvez vai ter a saudação da nossa secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, e aí ela conclui a participação aqui do Ministério da Cultura nesse momento, que é a relação, assim, da retomada. O Ministério da Cultura foi extinto. Um país continental que nem o Brasil, e com a pujança, olha só, estamos aqui em Santa Catarina, agora imaginem 26 estados, mais o Distrito Federal. Esse país aqui é porrada de diversidade, de agentes culturais, enfim, de tudo que se tem e essa força que está. Não pode não ter um Ministério da Cultura, um país desse tamanho. A gente não pode voltar a repetir, a viver esse momento. E a gente tem que pensar na memória da história do movimento cultural.
Porque houve a extinção do Ministério da Cultura em 2016 e a ocupação das estruturas do Ministério da Cultura em todos os 26 estados e o Distrito Federal fez com que a gente revertesse aquele momento. Mas não tivemos força em 2019, em janeiro. Isso a gente tem que refletir o motivo. Então, estamos indo para o processo de construção de um fórum, de uma teia. Isso precisa estar presente na reflexão do porquê que tivemos força e o que fez nós não ter força para reverter em janeiro de 2019 a extinção do Ministério da Cultura. Eu deixo isso quanto um elemento. E a outra coisa é pensar, e aí é muito singelo que eu vou compartilhar com vocês, só para dar a dimensão que em 2 anos, assim, a gente assumiu o Ministério da Cultura e em janeiro de 2023 nós tínhamos no mapa dos pontos de cultura do Brasil 4.300 pontos de cultura, né, naquele mapa. Ao final de 2024, nós chegamos a 7.200. Ao final de 2025, nós chegaremos a 20.000. Sendo que em torno de 14.000 desses com fomento em 12 meses. Em menos de 2. Essa é uma dimensão gigantesca. A história do que fez o programa não é menor do que esse momento. É isso que eu queria também compartilhar com vocês. Não é que fizemos mais, mas é que as bases, a estrutura, o preparo nos fez. Quem tem compromisso com a história e tem lado nessa história, pode, no momento de uma retomada, poder superar e colocar aquilo que era anseio, e foi a luta para alcançar a Lei Cultura Viva em 2014, foi a luta para ter a certificação não como competição e sim como direito, e isso daí é muito importante. A história se faz reconhecendo o papel de todos que lutaram nos momentos anteriores, e nós, quando temos a oportunidade de a entrega que nos foi colocada, esse compromisso, e de um tweet do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na posse da ministra Margarete Menezes, dizendo: ministra, eu quero mais pontos de cultura. Essa sinalização fez com que a vinculação se concretizasse. O trabalho foi feito interno no governo, mas o presidente, que é o nosso chefe nesse governo, disse: eu quero isso. Cumpram com isso. E agora, gente, eu vou dizer para vocês, Santa Catarina tinha 156 pontos de cultura em janeiro de 2023. 211 em dezembro de 2024. Neste momento, 355. Até o final do ano, seremos mais de 400 nesse estado. E é disso, é dessa base que está sendo articulada pelos agentes territoriais de cultura, pelo Comitê de Cultura do Estado, pelo escritório, pela Fundação Catarinense, pela Rede dos Pontos de Cultura, pelo Pontão Catarina e por os outros 6 pontões que agora vão entrar. É disso o resultado. Então, por isso que em 2 anos a gente consegue se movimentar e poder estar falando isso, que é um trabalho coletivo. Mas são sob bases de conquistas, de lutas que a gente fez, como eu disse. A Lei Cultura Viva, ela não surgiu em 2004, no programa, ela foi fruto e uma tradução daquilo que tinha sido feito por movimentos culturais e sociais na década de 80 e 90, na reabertura da democratização, na redemocratização do país. Então, a partir disso, gente, meu muito obrigado, mesmo do fundo do coração. Tá? A emoção é grande, estou levando muitas fotos e muitos relatos para a secretária, para a ministra, e nos encontraremos muito em breve, né? E aqui com essa equipe toda que vai estar fortalecendo esse processo, e com a eleição feita ontem dessa comissão organizada, a Comissão dos Pontos de Cultura de Santa Catarina, conjuntamente com a Fundação Catarinense de Cultura, vai ter a comissão organizadora do fórum que vai levar a sua delegação de Santa Catarina ao Fórum Nacional dos Pontos de Cultura e à 6ª Teia Nacional, que também, desde 2014, não tínhamos. E a gente tem que entender por que não tínhamos. E um agradecimento enorme a todos os entes federativos que estão empenhados em cumprir, em assumir as responsabilidades e criticar tanto o Ministério, mas também trazer um trabalho conjunto. E agradeço mais uma vez, Elisa, a presença, e agradeço aqui aos deputados e deputada, a toda a rede da sociedade civil, porque é essa composição que a gente entende que é uma gestão compartilhada para fazer a política cultural não morrer, como a gente teve ela ameaçada muito recentemente. Um abraço, e aí, passando adiante. Obrigadão, Dani. Pode
pessoal, que ele se comprometeu um monte. Aplaude! É! Isso! Chegou aqui, não parou de trabalhar um momento, vai poder lá dizer que aqui foi uma palhaçada. Eu espero que eles entendam que isso é no melhor sentido. E às 4h30 da manhã estou saindo ali no Nelson para chegar às 5 no aeroporto. Essa filha está no voo para estar às 9 horas da manhã no Ministério da Cultura, tocando o dia amanhã também. É assim que é o trabalhador da cultura desse país, né? Isso. Ó, agora vamos passar o vídeo, Manu. Assim eu peço e aparece. Olha que incrível. Agora a gente vai ouvir a chefe do Leandro, a Sandra Hollenberg. Márcia, Manu. E é a Márcia Hollenberg, pessoal, que eu sou palhaça, eu tenho licença poética. Então vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Olá, sou Márcia Hollenberg, passando aqui para deixar um grande abraço do Fórum Catarinense de Pontos de Cultura. Está representando aí a nossa secretaria, Leandro Anton, dizer da importância do trabalho do Pontão Catarina, da rede, do comitê gestor, de todos os ponteiros e ponteiras do Estado de Santa Catarina, a relevância de eleger a sua representação, o seu comitê, de a gente avançar nessa política de participação social, nessa política de pactuação junto à Secretaria Estadual, às secretarias municipais. Agradecer à Fundação de Cultura Catarinense, agradecer à Assembleia de Deputados, que também está mobilizada, ao Museu da Universidade Estadual de Santa Catarina, e dizer que o Ministério da Cultura está com vocês. Essa é uma política nacional da maior importância. A gente está aí duplicando a rede de pontos de cultura em todo o Brasil, e a expectativa é que a gente amplie esses direitos culturais para todos os campos. E Santa Catarina não é diferente. Nós temos aí 295 municípios, desses somente 75 municípios têm pontos de cultura, mas a gente tem um recurso bom do Estado e também de mais de cerca de 32 municípios que têm recurso previsto para aplicação na cultura viva. Então é o momento da gente avançar na implementação dessa rede e fazer com que todo o Estado de Santa Catarina tenha os seus pontos de cultura reconhecidos. Olá, sou Márcia Hollenberg. Viu que são 32 municípios que recebem recurso da PNAB, né? Para a cultura viva, né? Agora nós temos que pegar os 31 para sentar com a Carla Aires para aprender a fazer a lei, né, Carla? Para nós ter, né? É nossa meta, tá bom? Eu vou chamar agora para falar, que daí vai andando o microfone, a deputada Luciane Carminati. Não precisa dois, só um tá bom. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, energia pura, né? Que vem dessa diversidade, dessa alegria contagiante. Tão bom estar aqui com vocês. Leandro, sempre bem-vindo aqui a Santa Catarina, sempre bem-vindo. E diga para a ministra que o MINC tem uma dívida com nós. Não é de pagar em grana, tá? Nós queremos a ministra Margarete Menezes aqui. Nós queremos ela nesse estado. Bora lá! Bora lá! Já conversei com o Márcio, adjunto, cada um que vem para cá, nós puxamos no cangote aqui. Põe no caderno. Diz para ela que aqui em Santa Catarina tem célula nazista? Tem. Mas tem a maioria do povo que é gente boa. E tem uma cultura muito forte, que resiste e que luta para se manter também na sua pluralidade. Então, a ministra tem que vir aqui para conhecer o nosso estado, né? Que é maravilhoso. Então, eu quero que você transmita isso à Margarete Menezes. Deixar um abraço aqui para o Cristiano, né? Pontão lá de rodeio. E a nossa querida palhaça, Pichincha, tá bom? A Pichincha, o Gilson, o Tiago, a Elisa, né? Representando a Fundação, e o Gilson e o Tiago também junto aqui com o Cristiano, né? Os pontos de cultura, né? E o Marquito, eu já estou achando que eu e tu temos um ponto de cultura aqui na LESC.
que você acha? Porque, olha, vira e mexe, nós estamos aqui. Né? A pedir a certificação. E olha que se a gente botar no papel tudo que a gente faz, é capaz de nós ganhar, né? Capaz de ter mais um aí. 356. Mas eu estou muito feliz em estar aqui como presidente da Comissão de Educação e Cultura. E vocês sabem da minha trajetória, eu sou da educação, mas eu vou dizer para vocês que se meu coração está caindo para a cultura, assim, né, quase sem volta já, porque a cultura me acolheu e eu acho que vocês têm uma capacidade de traduzir para diferentes linguagens tudo aquilo que a gente quer falar, né? Depois que eu assumi a Comissão de Educação e Cultura, que nós trouxemos um servidor aqui para a comissão, que não tinha, só tinha professor para tratar da educação. E a cultura passava, eu dizia sempre, Marquito, a cultura passava sempre ao lado, ela nunca entrava. E quando eu assumi, a gente começou trazendo o Pedro, na época, depois veio o Caê, que é nosso vereador em São José, e agora a Manu, né, que está aqui, a Manu. E a gente começou a pautar toda a política cultural catarinense, né? Nós já tivemos momentos de muito desafio na relação com a Fundação Catarinense, muito desafio, muitas tensões, o pessoal do setor cultural aqui sabe do que eu estou falando, e muitos momentos também de construção com a Fundação Catarinense, mas, sobretudo, de diálogo com o setor. É discutindo patrimônio cultural, é discutindo cultura viva, é discutindo PIC, né? Enfim, nós estamos sempre aí. As leis federais, Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, quantas audiências a gente fez aqui, né? De perder a contagem, né? Estamos sempre pautando, discutindo, e essa comissão é uma referência, né? E eu olho para o Jorge aqui, e eu, que sou lá do interior do estado, me traquei de desfilar em escola de samba, gente. Nem sei se eu sei sambar direito, mas vamos lá. Porque quando a gente vai para um carro, o pessoal não enxerga bem se a gente sabe dançar muito bem, né? Sabe? E aí vai, né? E desfilei já 2 anos aqui, Marquito. Tava, né? Tava 10, né? Fala mal para ver. 2 anos aqui, depois 2 anos, os últimos 2 anos lá em Joaçaba, né? Nos próximos, tá? Pois é. Então, vamos lá, né? Mas eu estou adorando isso. E eu queria que tivesse uma semana inteira que eu pudesse ir para todos, né? Mas não dá, porque fazem tudo no mesmo dia, né? Também. Estendido. Mas fazendo um pouco essas conversas aqui com vocês, para dizer que estou bem à vontade. Mas eu quero falar de uma coisa que o Leandro tocou aqui no início da fala dele. E ele começou dizendo assim, que há 10 anos a gente não vê isso acontecer, né? E agora retomando com o MINC. Olha só que coisa. Não é engraçada, não. Ela tem todo um sentido. Hoje de manhã, nós estávamos, eu e a Carla, na Conferência Estadual de Política para as Mulheres. E esta conferência começou discutindo que há 10 anos as mulheres não são ouvidas em nosso país para discutir políticas públicas. O que tem de parecido entre vocês, as mulheres, e tantas outras políticas públicas? Tem muito em comum. Tem, primeiro, uma presidenta que foi tirada sem ter cometido crime algum. E a gente tem que falar dessas coisas, porque as pessoas às vezes esquecem e acham que alguém dormiu bem e resolveu fazer uma política cultural. Não é assim. Nós perdemos a primeira mulher presidente da República, sem ter cometido crime algum. E nós, da cultura, temos que deixar registrado para a gente não perder essa memória. Mas não foi suficiente. Esse país teve a infeliz vontade de eleger uma pessoa que tratou os artistas, agentes, trabalhadores e produtores culturais como bandidos, criminosos. E tanto é que não havia política cultural.
nem cultura viva. Nós não queremos que volte esse tempo, certo? Não queremos. A cultura não pode permitir que esse tempo volte, porque ele significa não só a destruição de um sentimento de nação, como as possibilidades da cultura viver na sua diversidade. Então, eu quero primeiro recuperar isso. A gente está falando aqui de política de governo. Os governos não são iguais. Eles são diferentes. Eles têm decisão sobre as suas prioridades. E é por isso que, quando o MINC volta, volta com tudo, né? Com o maior orçamento da história do Brasil. E ele volta com Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, cultura viva, dentro da política nacional Aldir Blanc. E isso é tão importante que aqui em Santa Catarina, só o que Santa Catarina recebeu, só da cultura viva, só a cultura viva, dá quase um prêmio Elizabeth Anderle. Quase 6 milhões. Só cultura viva. Mas se a gente falar dos 2 editais, passa de 120 milhões entre estados e mais os municípios, né? Então, veja bem, a gente precisa valorizar isso, e eu queria que a gente não perdesse essa memória. E, Leandro, eu quero que você diga para a ministra e para toda a equipe do MINC que aqui em Santa Catarina tem parlamentares aliados da causa da cultura. Eu, o Marquito, o Padre Pedro e vários outros colegas deputados que ajudam a aprovar matérias nessa dimensão. Mas eu também quero que vocês voltem mais e venham mais. Nós tivemos aí uma oficina com a Carol, né? A Carol tratando, eu quero só lembrar aqui para mim não esquecer, senão o Manu depois me pega. Você não leu as folhinhas, né? Então, né? Tivemos uma reunião virtual com a Carol Freitas. Depois nós tivemos a audiência da PENAB, né, Alexandre, no nosso escritório aqui. E nessa audiência veio muito forte algumas questões do Cultura Viva. Eu quero terminar trazendo aqui. Um ponto que apareceu muito foi a gestão da PENAB no Estado, tá? A necessidade de que o Estado faça uma busca ativa mais ampla para que os recursos do Cultura Viva cheguem em todas as regiões. Tá? Segunda questão que veio aqui na audiência. O segundo ponto é que os pareceristas precisam ter um conhecimento mais aprofundado. É ou não é? É. Sobre o Cultura Viva. E na avaliação de quem estava na audiência, precisa ser obrigatório, tá? Porque muitos pontos antigos e já reconhecidos não foram compreendidos pelos pareceristas. Tá? Então, eu queria deixar também registrado isso. E o terceiro ponto é que nós precisamos de um canal de denúncia e resposta mais ágil do governo federal e do governo do Estado, para que tanto a sociedade civil como também os gestores possam trazer as suas denúncias e tenham atendimento rápido. Tá? A nossa equipe do gabinete, que é Euquipe, é uma pessoa, a Manu, se vira nos 30, ela rebola, né, para responder tudo, né? Mas a gente precisa de mais ajuda aqui para fortalecer, né, Alexandre? Os escritórios também, né? Os escritórios do MINC precisam de ajuda, por favor, vamos lá, né? E eu quero terminar aqui dizendo que o projeto de lei que está aqui na casa, né? Então, só para vocês saberem, já foi citado pelo Leandro, é o projeto de lei 325 de 2023, tá? E nesse projeto de lei, ele traz, basicamente, o conteúdo da lei federal, que é o mesmo da lei aqui de Florianópolis. Hoje de tarde, o Alexandre, o Leandro, eu e mais a Irme esteve conosco, e o Thiago, né? E nós conseguimos, então, essa audiência com o presidente Júlio Garcia. E eu disse para o Júlio, veja bem, a deputada, eu não vou dizer o nome, uma deputada, uma deputada aqui da CCJ segurou esse projeto nosso, de nós, deputados, de vocês, por 1 ano e 6 meses na mão e não fez nada.
Agora ela saiu dessa comissão, um outro já está segurando há 3 meses. Então, eu sei que tanto eles seguram, né? Deviam segurar outras coisas, mas segurar um projeto de lei tão bom desse, né? E aí o que nós acertamos com o Júlio, ele disse categoricamente, fiquem tranquilos, que nós vamos dar prioridade e esse negócio vai andar. Então, 4 comissões ele tem que andar até ir para o plenário, tá? E nós combinamos lá de que no dia que for para o plenário, vocês vão estar tudo lá ajudando a fazer bafo no cangote. Trazer todo mundo aí para mostrar a força dos pontos, né, de cultura aqui na Assembleia. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Estamos juntos. Contem sempre conosco nessa luta bonita aí em defesa da cultura catarinense, brasileira, das nossas vidas. Tá bom? Muito obrigada. Oi, som. Agora sim, obrigada, tá, deputada? Agora é o Marquito mesmo. Pode dar, Lê. Ela já passou. Isso. Então, gente, boa noite para todo mundo. Muito legal ter vocês aqui mais uma vez. Muitos e algumas têm acompanhado aí várias ações que a gente tem feito da cultura. E aí eu quero, da coisa arada toda, né? Eu queria, assim, primeiro, essa satisfação enorme de receber o Leandro, os agentes territoriais culturais, né? Receber os pontos de cultura aqui, vocês ficarem 2 dias, deve ser muito gostoso também, né? Ela falou que foi cansativo, mas é gostoso, imagina todo mundo aí, né? 10 anos sem fazer, quando faz, né? Não é gostoso? Porra, imagina. Não, porra. Eu até fiquei vermelho agora, mas não... Foi bom pra vocês, né? Porra, 10... Situação, né? Situação, né? Não. Isso. Obrigado. Até fiquei com calorão aqui, bom, né? Imagina. Mas eu queria dizer que esse sucesso que o Leandro trouxe para a gente, né, assim, nesses dados, números, ele é também resultado de uma violência muito grande no setor cultural dessa história, né? Eu concordo plenamente com a deputada Luciana Carminati, que ela é resultado de um golpe que esse país passou, e passamos coisas terríveis, né? Assim, eu participei muito durante o Ocupa Minc, né, naquele ano 2016, 2015, 2016, né? A gente, foi o movimento cultural se organizou para isso, foi excepcional, segurou nos dentes, né, a cultura durante o governo do Temer, depois de um golpe. E, obviamente, que o Bolsonaro, quando assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com o setor cultural, com o MINC, mas também acabar com... Um dos primeiros atos foi acabar com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, assim, é tudo pura maldade, sabe? É pura maldade na veia. Tacar coisas estratégicas, assim, do ponto de vista da soberania mesmo, né? Das articulações daquilo que é o princípio básico da vida e do cotidiano dos territórios, né? Então, acho que esse é um resultado também. Também vem muito desses dados avançados desse trabalho que o setor cultural sempre resistiu, né? Penou, passou trabalho, mas tenho certeza que cada um e cada uma daqui não deixou de trabalhar, de fazer, de lutar, de resistir, também mesmo naquele período, né? E agora eu me coloco enquanto deputado na Comissão de Educação e Cultura que venho compondo com a deputada Luciana Carminati, que coordena e preside com maestria aquela comissão, mas eu vejo assim o quanto que o setor da cultura tem se dedicado a participar dos processos. Tem pressionado a Fundação Catarinense Cultura e tem que fazer pressão, porque comparada é necessário, é urgente. Se não for na pressão, parece que não vai, né? E não é por conta do técnico que está lá na Fundação, não, muito pelo contrário. É pela ausência de técnicos que está lá, pela ausência de capacidade de gestão simples, que às vezes tu vê acontecendo em outras secretarias do governo do Estado, com alta tecnologia de gestão do processo, e não transfere isso para o setor cultural. Por que será, né? Mas também
pela insistência que o setor realiza para conseguir incluir cada vez mais as pessoas. Eu conversava com o Nego Lauf hoje pela manhã, não, agora um pouco antes de vir para cá, sobre o esforço que a gente também fez. Teve as oficinas, né, para fazer os projetos, teve a oficina que a Luciana Carminati colocou, a gente fez uma com o Fábio Garcia, a gente vem no esforço de tentar incluir. E eu percebo a solidariedade que tem dentro do setor para não deixar ninguém de fora. Né? Então, aquela máxima que a gente usava lá durante o golpe, durante a derrubada do Bolsonaro, resistir todo o governo Bolsonaro, de ninguém solta a mão de ninguém, eu vejo muito forte no setor cultural. E, mesmo assim, ainda a gente passa, né, por perrengues do ponto de vista de que uma galera mais à periferia fica um pouco ainda fora do processo, né? Por falta de instrumentalização, a desproporcionalidade entre a periferia e o centro na repartição dos recursos, né? Então, é fundamental a gente fazer essa avaliação nesse momento, e eu quero dizer que o sucesso dos números dados é resultado da força, da resistência dessa galera, dessa moçada que está aqui, né? Que resistiu no momento mais crítico, mas que não está largando do ponto de vista... E foi, né, gente, vamos ser sinceros, assim, foi o motor, né, da eleição do Lula, né? A cultura, o setor cultural, a importância da manifestação, a importância de estar na rua, a importância de fazer barulho, de fazer volume, é a galera da cultura que coloca isso, que coloca esse espírito para valer, assim. Então, é importante nesse momento também, para além de pedir para a ministra vir, a gente quer ela aqui, é importante que ela venha, a gente também olhar para esse momento assim da importância, e o presidente Lula está dando sinais disso, ele coloca isso, ele fala, olha, vamos ampliar, vamos lá, vamos fazer isso, vamos... Ele tem feito isso com a cultura, tem feito isso com a segurança alimentar, tem feito isso com as questões estratégicas, né? E a gente tem que louvar isso e dizer que a gente quer mais e vai avançar mais, né? Então, eu queria fazer uma fala muito rápida, quero dizer que a gente está aqui à disposição, né? Um passo muito importante, né, que a Carla Aires tem feito ali na Câmara, e eu acho que a votação, o momento lá de votar também tem que ser movido a muita mobilização social, é bem importante. A gente quer o mesmo aqui, quando a gente for votar, e que bom que o presidente Júlio deu esse gesto de a gente aprovar o quanto antes essa matéria aqui na casa, até porque a política pública se constrói assim, se constrói nesses passos, estruturando o sistema. Nós vivemos num modelo tripartite, onde é importante ter a estruturação no governo federal, no governo do estado, no governo municipal. Mas também dizer que eu reconheço o esforço do governo federal de garantir o orçamento para a cultura. E se hoje está acontecendo no estado, nos municípios, é porque está vindo o recurso do governo federal. Diante do assalto que o orçamento federal tomou do parlamento, da Câmara dos Deputados, do Senado, que tomou de assalto o próprio orçamento geral. Mesmo assim, eu percebo a importância do Ministério assumindo isso e colocando dinheiro e fazendo essa capilaridade do recurso. A gente tem discutido muito a questão dos acordos pela COP, né? E a gente está fazendo as conferências regionais agora pelo Estado. Um dos temas que mais sai na conferência regional, ouvindo a galera, é que esse dinheiro que se fala das compensações, da reparação, se ele não chegar na base, não vai ter medida de transição ecológica. Então, e não vai ter medida de transição cultural sem esse dinheiro na ponta. Então, o Ministério está fazendo. E está com todo o nível, toda a contradição que a gente sabe como é governar, está chegando na ponta, né? Se comparado ao recurso lá para as atividades ambientais, vou colocar assim. Então, é fundamental valorizar isso nesse momento, né? Eu trabalhei no CEPAGRO em 2007, eu escrevi o projeto de ponto de cultura em engenhos de farinha do litoral catarinense, né? A gente um ponto de cultura que nos surgiu ali na relação da cultura agroalimentar, né? Um ponto de cultura que cresceu pra caramba. Eu acabei fazendo a gestão por 1 ano e meio, depois assumiu outras pessoas lá do CEPAGRO, e a gente sabe o quanto que isso contribuiu, assim, né? Eu vejo aqui eu vi uma galera, acho que é de Blumenau, que tem a ver com o Centro de Permacultura lá também, é isso? Não, né? Mas é outra colmeia, achei que também tinha. Mas essas interfaces que faz a cultura, né? E eu sou muito apaixonado pelo segmento da cultura agroalimentar, assim, do ponto de vista de como nos estruturou, né? Então, acho interessante, conta com a gente aí para fazer essas lutas aqui na casa também. E desejo que a gente consiga aprovar até o final do ano essa matéria
com a deputada Luciane Carminati, com o deputado Padre Pedro, e seguimos em frente. Obrigado. Estão se comprometendo bem, é coisa nada. Agora, a gente vai convidar, então, a Elisa para falar. Elisa, muito obrigada por você estar aqui. É muito importante para nós, você sabe, né? Senão você não estava em casa descansando, né? Eu sei. Tá bom? Então tá bom, Elisa, agora é você. Obrigada. Obrigada, Pechincha, pela apresentação. Obrigada ao Pontão Catarina pelo convite para estar aqui hoje. Muito obrigada. Cada vez que eu venho aqui para a Assembleia, assim, a gente vem sempre devagarinho, porque a gente vem pensando, vai apanhar hoje. Mas a gente sai, né? Depois que a gente desce do palco, a gente abraça, né? A gente abraça um ao outro, a gente vai se conhecendo cada vez mais. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muitos dos pontos de cultura que falaram o nome, a gente vê nos projetos, a gente vê nos e-mails com dúvida, a gente recebe telefonemas, mas a gente ainda não conhece pessoalmente, que a gente não consegue atender a todos, né? Eu queria que levantasse a mão quem aqui participou dos editais do Estado para a Cultura Viva esse ano, por favor. E também fique com a mão levantada quem foi contemplado. Oh, coisa boa, e coisa boa. Então, já aproveito para falar, a deputada Luciane antes, e eu até nem cumprimentei a mesa toda, mas aproveito, já cumprimento também, que nós, o Estado, repassou, nós tínhamos a obrigação de investir 10% dos 45 milhões que nós recebemos o ano passado para a Cultura Viva. Nós investimos, com o pagamento, além dos contemplados na primeira rodada dos suplentes, 8.300.000 reais na política Cultura Viva. Tá, gente? A gente quase fez 20% do recurso que veio para a gente foi destinado para a Política Nacional Cultura Viva. Nós tivemos 136 pontos de cultura que foram contemplados e que a gente já encaminhou todos esses dados para o Ministério da Cultura. Aqueles que ainda não eram certificados vão ser certificados, e nós também, isso de pontos de cultura foi aproximadamente 6.500.000 reais, e mais 1.800.000 reais para os pontões de cultura, que inicialmente nós teríamos 3 pontões que seriam contemplados, mas a gente dobrou e nós contemplamos 6 pontões de cultura, então, totalizando aí um valor de 1.800.000 reais. Um valor bem bacana. A gente fica muito feliz de ter feito este recurso chegar na ponta, porque a gente sabe que os pontos de cultura que fazem a cultura na base comunitária, bem lá no rincão, lá no interior, lá onde as pessoas estão, as comunidades de fato acontecem, né? Então, além de fazer para a comunidade, mas também fazendo para o agente cultural, o mestre da cultura, que está lá fazendo aquela sua atividade com seu saber, com seu fazer, né? Que ele também seja reconhecido, ele seja valorizado e possa continuar repassando os seus conhecimentos para as próximas gerações, né? Mantendo a cultura e a tradição que é característica aqui do nosso Estado e que é extremamente diversa. Ela não se fecha em uma característica física, porque o nosso povo tem todas as características físicas. Não é só branco, é negro, é indígena, é amarelo, é pardo. Então, a nossa cultura ela precisa trazer toda essa representação. E é isso que o ponto de cultura faz, que o pontão de cultura faz, né? É trazer essa cultura, essa tradição, esses saberes, esses fazeres que são tão importantes aqui para o nosso Estado. Falar um pouquinho do que está vindo, porque eu quero falar pouco, eu sou muito faladeira, mas hoje a ideia é ouvir o Pontão Catarina e o que eles têm para falar para a gente também. A gente volta esse ano com os editais para pontos e pontões de cultura.
Esse ano o Estado recebe aproximadamente 50 milhões de reais, 20% já vai para os céus da cultura, né, que são os espaços culturais, mas tem 10% também, que é garantido para a Política Nacional Cultura Viva. Esse ano não tem edital de prêmio para pontos de cultura. Esse ano nós vamos trabalhar com edital de fomento para aqueles pontos de cultura que já foram certificados, que já são certificados, seja agora ou tenha sido certificado já antes, né, quando ainda tinham certificações acontecendo alguns anos atrás. Então, a gente volta com o TCC para pontões de cultura, edital de fomento para pontões e edital de fomento para pontos de cultura. Nossos editais devem sair a partir de outubro, final de outubro, né? O Estado encaminhou ontem para o governo federal o PAR, que é o Plano de Aplicação de Recursos, que é muito importante. Estados e municípios têm a obrigatoriedade de encaminhar esse plano de ação para que a gente esteja habilitado para receber os nossos recursos. Estão lá previstos os 2 editais da Política Nacional Cultura Viva e também está previsto o fórum, né, que o pessoal está esperando. Então, uma parte do recurso já está lá. E a gente espera, em breve, poder falar aí aonde vai acontecer, qual é a data, mas, para isso, nós precisamos conversar com a comissão eleita, aí, que parece que teve uma linda eleição, temos que conversar, né? Isso agora vai ser um trabalho que vai ser colaborativo entre a fundação, entre a comissão que foi eleita, para que a gente possa aí fazer um belo fórum esse ano e o ano que vem levar a delegação de Santa Catarina para Espírito Santo, né? Isso mesmo. Gente, eu não vou me prolongar muito mais. A nossa equipe está lá à disposição. Eu, Elisa, e a nossa equipe PNAB estamos passando o bastão para a diretoria de cultura, que vai assumir os pontos de cultura agora na próxima, acredito que durante os editais, e aí para que tenha um setor que cuide, né, que acompanhe a Política Nacional Cultura Viva. Nós somos o setor que lança os editais, elabora os editais, lança os editais, mas o Cultura Viva ele precisa, nós falávamos ontem, de um cuidado, um acompanhamento mais próximo, junto aos ponteiros, junto aos coordenadores dos pontos, né, que tenha essa relação por meio das comissões que vão acontecer entre os entes, entre os pontos de cultura e pontão. Nós estamos passando, então, para a diretoria de patrimônio, mas eu continuo ainda responsável pela Política Nacional Aldir Blanc. Vou estar sempre de olho se tudo está acontecendo direitinho, né, para que a gente não fuja do que está previsto na lei e do que tem que, de fato, ser feito. Então, era isso. Eu agradeço a atenção de vocês e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Parabéns pelo evento. Com a fala da Elisa, eu vou desfazer a não mesa e pedir para as autoridades, então, poderem tomar os seus assentos. Né? Elisa, a gente se vê lá em Bituba, no percurso litorâneo, no final de semana, né? Isso, para continuar a prosa, junto com o Pontão. E nós, pessoal, Girso, Thiago, Cristiano, nós temos 25 minutos e contando, para fazer todo o resto. Então, muito obrigada, tá, mesa, autoridades, e não por estar sentada aqui, mas por estar fazendo o trabalho lá fora, tá bom? Aplausos para a mesa, pessoal. Eu sou péssima no protocolo. Nós gravamos tudo, viu, pessoal? Tá tranquilo, registrado. A apresentação, Thiago, não dá para ser grande agora. Temos... Não, vou jogar para frente. Isso. Aí, comecemos pelo Gilson, passemos para o Thiago, vai para o Cristiano, chega em mim, vai para os agentes de Cultura Viva, e a meta é 21 horas. Então, não desistam, permaneçam, tá bom? Obrigada. Isso. Tá? Tempo. Valendo. Obrigado, Pichincha. Boa noite a todos, a todas e a todes.
agradecer as autoridades que estavam aqui na mesa, Leandro, Elisa, que estou vendo aqui, a deputada Luciane, deputado Marquito. A fala vai ser breve, mas a proposta aqui é a gente trabalhar uma ideia de entrega de resultados. Passamos 2 dias juntos e juntas, fazendo um processo que culmina o nosso plano de trabalho. Então, para a gente ter uma dimensão do que estava previsto em projeto, da realidade prevista em projeto e da realidade atual, o Leandro falou do número da rede. Quando esse projeto foi escrito, a nossa rede tinha 132 pontos de cultura certificados, porque havia um déficit na comissão de certificação, ou seja, vários pontos de cultura pela Lei 3.018 acessavam, mas não eram certificados, porque a comissão parou num determinado momento, e os pontos de cultura certificados por edital. Nós prevíamos que a rede, em termos de recursos, porque os recursos são finitos, a gente tinha que fazer um cálculo a partir de uma projeção de realidade, de uma ampliação de 50% da rede, ou seja, chegando a 205 pontos de cultura. E hoje nós estamos com 356, então veja que a nossa previsão foi e muito superada. Naquela época, o Cultura Viva chegava em 25,1% dos municípios catarinenses. Hoje ele chega em 39,4%. Então, esse resultado, obviamente, não é alcançado pelo trabalho exclusivamente do Pontão, não é isso. Agora, nos coloca o tamanho do desafio dessa articulação que nós fizemos. E essa articulação, para chegar nesse fórum e culminar nesse momento, ela trouxe para nós uma certeza que nós já tínhamos, ou fortaleceu uma certeza que tínhamos, que o importante é encontro. Movimento social, ele se constitui no encontro. Movimento que não se encontra, morre. Então, a pandemia, nesse sentido, foi muito determinante para que vários movimentos se enfraquecessem. E talvez responda um pouco a pergunta do Leandro, apesar de 2019 ter sido pré-pandemia, mas a nossa incapacidade de nos movimentarmos, e aí eu falo muito do ponto de vista da sociedade civil, de forma autônoma e autogerida, sem exclusivamente depender de um chamado do Estado ou de um investimento do Estado, também é fundamental. Assim como é fundamental a participação do Estado na aplicação dos recursos. É um sistema que ele funciona dessa forma encadeada. Mas nós, sociedade civil, não podemos perder de vista a perspectiva de que nós precisamos nos organizar. Porque a vida cultural, como a vida cotidiana, ela é feita de altos e baixos, de processos onde avançamos um pouco mais e processos que paramos um pouco. E agora, como movimento, é importante ter essa dimensão. A culminância desse fórum, como eu estava falando, ela vem de um processo de 4 mini-teias mesorregionais, a chegada em todas as mesorregiões do Estado. Ela começa num projeto que tem 12 pontos de cultura no comitê gestor, que era exigido ter apenas 5, e esses 12 foram feitos por uma divisão mesorregional, 2 de cada meso, e ele chega num processo aqui de culminar com a eleição da Comissão Estadual de Pontos de Cultura. Por que isso é tão importante? Já falamos disso, mas para registrar, é importante porque é a nossa representação institucional frente ao poder público. Então, essa comissão também não era renovada. Então, houve todo esse processo, conseguimos finalizar esse processo todo, e fazendo coro a algumas falas que foram feitas na mesa, a Elisa mesmo comentou, de também trazer essa dimensão da diversidade da cultura catarinense. E a dimensão da diversidade da cultura catarinense está na cultura de base comunitária, porque a cultura de base comunitária, vinculada à cultura de povos tradicionais, cultura de base tradicional e de pertencimento territorial, é que vai dar o colorido. Se a gente falar só do litoral, é só o litoral tem uma característica. Se for só a serra ou o planalto, é só uma característica e assim por diante. Então, o Cultura Viva tem esse desenho e tem essa possibilidade de, o Célio Turino falava disso, de desesconder o Brasil. Um Brasil potente, um Brasil que está escondido, aí, como diz o Luiz Antônio Simas, que nas frestas do muro colonial ele acontece, a vida floresce, e as flores e as plantas crescem. Sabe aquele muro, e no muro surge uma fresta, e naquela fresta surge uma flor, surge uma planta? Essa é a analogia do Simas, do escritor. O muro colonial, o muro da hegemonia cultural, trazendo para o nosso ambiente,
ele está lá, só que ele tem frestas. O Cultura Viva acontece nas frestas. Nós acontecemos no entre, e não no finalmente. É no entre que nós estamos. Porque a Cultura Viva é um processo também contra-hegemônico do próprio Estado. Leandro participou ativamente desse processo como ponteiro. Por que ela é contra-hegemônica? Porque ela propõe uma inversão na lógica do investimento do recurso do Estado. Quando os primeiros pontos de cultura foram fomentados, foi um escândalo. Imagina você botar 180 mil reais na mão de povos de terreiro, na mão de uma associação que trabalha no território rural, na mão de um grupo de teatro. Então, isso por si só já é uma revolução. Nós somos uma revolução. Agora temos que ter o entendimento do nosso e estar à altura do nosso lugar na história para fazer com que esse processo avance. Meu tempo está esgotando, não quero monopolizar o tempo. Agradeço, por último, a quem não está aqui. Agradeço a quem fez parte desse processo. O Pontão Catarina foi feito de muitas pessoas. E muitas pessoas que não apareceram, que não estão aqui nesse momento. Muitas pessoas na formação, como o próprio Gilson Carlos Souza, que não está aqui. Muitas pessoas nos processos, como a Daiane Frigo também, que começou e que teve que sair no meio do projeto. E porque está num momento lindo, né, da maternidade. E, por fim, numa ideia inicial lá do começo da retomada, que foi uma reunião dos pontos de cultura daquele período, de um grupo que decidiu criar um processo que gerasse um projeto, que gerasse um pontão. O Pontão Catarina não é nosso, não é da Mata Aquiterânea, ele é da rede. E ele é da rede porque ele foi pensado pela rede e para a rede. Então, é importante reconhecer que não é combustão espontânea, é estratégia e é trabalho político. As coisas não vêm de graça, as coisas elas vêm conquistadas a partir da luta. Mas a luta tem que ser organizada. A luta tem que ser organizada, tem que ser consciente. E a luta tem que entender, compreender os processos e compreender onde a gente vai colocar a nossa energia para para conseguir os avanços que são tão necessários para a nossa comunidade. Agradeço, devolvo a palavra. Muito obrigado. Sou eu? Tá. Bom, meu nome é Thiago Escárnio. Eu vou até levantar aqui, eu vou falar rapidamente, só que eu preciso pontuar minha fala com a apresentação. Bom, eu vou falar sobre os processos de comunicação do Pontão Catarina, que foi um processo colaborativo, pensado desse jeito todo que o Gilson falou desde o início, muito interessante. Pode ir para frente. Foram feitas 4 oficinas de formação presenciais, mais 4 online também. Cada Miniteia tinha um processo depois de formação online para falar de cultura digital, e foram vários temas que a gente abordou aqui nessas oficinas, com boas práticas de navegação segura na internet, direitos digitais e estratégias de combate à desinformação, porque é muito importante hoje falar de cultura digital e trabalhar com questões como fake news e tudo mais, que você sabe muito bem o problema epidêmico que a gente tem na sociedade hoje. Além disso, os participantes receberam uma orientação sobre a utilização da plataforma Cultura Catarina, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? A gente falou sobre várias questões importantes também, como regulamentação das Big Techs, inteligência artificial. A gente introduziu os ponteiras a assuntos de relevância e também para diminuir um pouco a alienação técnica que a gente chama hoje, quando a gente fala em cultura digital, e principalmente sobre software livre. Pode ir para frente. Então, e aí, com isso, eu queria falar principalmente sobre os principais desafios que foram vistos nesse processo do Pontão Catarina na Rede Cultura Viva de Santa Catarina, né? Que é uma rede que demonstra um grande engajamento, é uma rede realmente que ela é resistente. Né? Eu fui parte do Pontão Ganesha, que começou no primeiro edital em 2009, e a primeira coisa que a gente fez foi estabelecer uma lista de comunicação, uma lista de e-mail de 2009, que aquela lista foi um grande instrumento, uma lista simples de e-mail, ajudou a conectar muita gente. E essa lista de e-mail continuou após o projeto. Essa lista de e-mail meio que virou um grupo de WhatsApp, migrou praticamente. Exatamente. Mas isso já foi a própria rede. A rede sozinha começou a se gerir. Aí a comissão estadual criou um grupo de WhatsApp, criou um canal no Instagram. E esse grupo aí, o Pontão Catarina, e aí continuou durante esses tempos turbulentos e horrorosos, esse limbo, né, que a gente passou, a rede estava ali online, não teve encontros presenciais, mas essa fagulha digital
de comunicação continuou e foi o que nos conectou até hoje. Então veio o Pontão Catarina, transformou esse grupo em uma comunidade no WhatsApp com vários grupos regionais e a gente conseguiu estabelecer essa conexão presencial e virtual. Mas o virtual ele não é nada sem o presencial. E o presencial precisa do virtual hoje para se conectar. Então a gente conseguiu estabelecer um equilíbrio e uma relação muito interessante nessa comunicação feita com toda a rede. Então a principal proposta da comunicação do Pontão Catarina não era que o Pontão fosse protagonista, mas instrumentalizar para que a rede se comunicasse. E agora, com essa que eu chamo de fase de implantação do Pontão Catarina, finalizada, a rede continua usando esses instrumentos de comunicação que foram estabelecidos. Pode ir para frente. Aí eu falei sobre os... Então, um dos desafios que eu observei, e a equipe observou, de comunicação, foi uma dependência de tecnologia proprietária muito grande ainda. A gente abordou o software livre, que é uma alternativa tecnológica importante. Né? A Fábio está aqui, que é do Pontão Colaborativas também, hoje já está aqui embaixo do território catarinense. Ela é catarinense, ela participou comigo do Pontão Colaborativas, que fala sobre software livre. Mas a gente tem uma dependência muito grande de ferramentas proprietárias ainda. Né? As pessoas quando usam Windows. A gente tentou construir um pouco o que é essa consciência do que existem alternativas para além das redes proprietárias, né, e dos softwares proprietários. E que é um reflexo estrutural do Brasil, não é um problema necessariamente catarinense. Né? E para superar essas barreiras, a gente precisa de investimento em inclusão digital, melhoria de infraestrutura e de conectividade. Né? A gente tem uma capacitação técnica para utilizar essas tecnologias. A gente tem ainda uma baixa conectividade em vários locais catarinenses, isso prejudica bastante a comunicação e divulgação dos projetos que tem aqui. A gente precisa melhorar o letramento digital dos ponteiros e ponteiras. Enfim, há muita coisa a ser feita ainda. E o pessoal se comunica como pode e consegue fazer muita coisa hoje em dia. Mas a gente precisa de mais. Então já fica esse recado aqui, né, para os gestores presentes e para os gestores, para o pessoal, para os parlamentares, e que realmente a gente precisa digitalizar mais, mas da maneira certa, sem alienação técnica e com conscientização do que nossos direitos e deveres na rede. Então, um dos maiores desafios que a gente tem hoje é isso. Né? E também questão de acesso a equipamentos, enfim, podemos ir mais para frente. Tem mais, rapidinho, pode ir. Bom, como eu falei, a etapa de comunicação, a ideia era reanimar essa rede, né? Cultura Viva. Esse trabalho foi iniciado a partir da reorganização de grupos que já existiam da própria rede. Então a gente tinha os canais do Pontão e tinha os canais da rede. A ideia era fortalecer os da rede também. Então a gente deixou os conteúdos mais institucionais para os canais do Pontão e fortaleceu principalmente os canais da própria rede, né? E aí, como eu falei, o que era um grupo de WhatsApp virou todos esses grupos aqui. Né, depois foram reorganizados. Eram grupos para organizar, um processo muito interessante de grupos criados para reorganizar as mini-T's, depois viraram grupos regionais. A Catarina deu ajudou muito com essa questão da reorganização geral aqui, né, os agentes também, dos grupos que viraram uma comunidade Cultura Catarina, que um dia, se tudo der certo, a gente vai sair do WhatsApp para a nossa própria rede em outro lugar, mas por enquanto a gente vai ter que usar o WhatsApp. Até porque a gente tem um problema no Brasil hoje, que o WhatsApp é de graça com os dados, isso prejudica bastante. Mas, enfim, o ritmo inicial de publicação foi um ritmo mais de conteúdos mais aprofundados, porque a gente não quis ficar produzindo 50 conteúdos rasos de uma vez só, mas conteúdos mais aprofundados, e estabelecer esse conteúdo para reforçar laços comunitários. E a gente também criou uma identidade gráfica, pode ir para frente. Pode ir para frente de novo, que eu acho que eu fiz um bug aí nessa apresentação. Aí. A gente criou também uma coisa que ajudou muito a reforçar os laços comunitários da rede, uma identidade gráfica que a gente criou para o Pontão, mas que a ideia é usar agora para a Cultura Catarina. A ideia é usar para a rede Cultura Catarina, né? que é esse símbolo, essa figura inspirada no projeto Cultura Viva. Né? A gente criou a nossa boneca Catarina, que é uma boneca que a ideia é passar a ideia de diversidade da cultura catarinense. A principal missão desse Pontão é mostrar que existe diversidade nesse estado, que aqui não é só Vale Europeu, que aqui não é só terra de branco, e eu acho que a gente tentou e cumpriu bem isso, fazendo em todos os momentos, reforçando esse valor da diversidade, seja nas oficinas, seja na reconstrução da comissão, e seja nas artes gráficas principalmente. Né? Pode ir para frente? Bem para frente, bem rapidinho.
Então, aí, a gente reorganizou os canais de comunicação do Pontão Catarina. Pode para frente. E, principalmente, rapidamente, a gente também foi o segundo Pontão, teve Pontão Colaborativas, e o nosso, que está publicando no Fediverso, que é uma alternativa tecnológica às redes proprietárias. Procure mais informações do Pontão Catarina. Pode para frente. Só para dizer que foi uma grande inovação também na área tecnológica, e a plataforma Cultura Catarina, que é o grande ponto do trabalho de comunicação. É um trabalho que foi feito por uma equipe inteira, até aí eu já faço meus agradecimentos públicos, né? A Ingrid Bezerra, que trabalha com a comunicação, todo o conteúdo de comunicação do Pontão, o Diego Rojas, que fez a parte do design, a Morgana, que fez muita coisa linda que vocês estão vendo aí, de identidade gráfica também no site, Rafael Gonzaga, Tatiane Gonzaga, programadores, o Coelho também está trabalhando agora em algumas coisas do site. Então, tem toda uma equipe de comunicação que trabalhou muito para que funcionasse isso que a gente está vendo aqui. Então, a gente tem a plataforma Cultura Catarina, que a ideia nunca foi ser um portal do Pontão. Podia ter feito um portal de comunicação do Pontão e pronto. Não, o Gil sempre falou isso. Vamos pegar e vamos fazer uma plataforma que sirva, seja para a rede utilizar. Então, a rede pode publicar os seus eventos, suas notícias, tem acesso a todo o conteúdo das oficinas do Pontão, está disponível, vai ficar lá disponível. Então, acessem culturacatarina.com.br, que isso vai continuar para muito além do projeto. O projeto, a implantação dele finaliza, mas a plataforma é para a Rede Cultura Catarina, para a Rede Cultura Viva de Santa Catarina, né? Acho que acabou, né? Pode para frente? E é isso. Acesse culturacatarina.com.br. Bom, boa noite. Vamos lá, que o tempo é curto. Coube a mim, junto com uma equipe maravilhosa, cuidar do mapeamento e diagnóstico da rede. O Leandro falou hoje que vem além de ponteiro, agitador também da geografia, né? Então, toda cartografia é um exercício de imaginação, né, Leandro? Imaginar o mapa, imaginar os primeiros desenhadores de mapa, e foi isso que a gente fez também, imaginar esse mapa da cultura, que pode passar já para a gente ver no estado e diagnosticar. Pode passar a lâmina, por favor? Isso. Para quem não sabe, nunca viu, mas já foi mostrado antes, essa lâmina do mapa, né, parece uma floresta densa, né, o Célio Turino escreveu uma tese de doutorado sobre de volta à semente, né, para pensar essa arborescência da rede. Quando o Célio Turino terminou a tese, eram 3.500 pontos. Né, o Leandro Ajoelho já apresentou que estamos a 7.200 e Santa Catarina tem 5% dessa rede. 800? Eu já errei minha... então a gente está aí perto de 5% da rede no Brasil está aqui em Santa Catarina, é bastante coisa. Né? Então a gente fez aqui no mapa, com a ajuda do Tiago, um mapa que identifica ali os pontos de cultura inativos, que a gente está indo da base legada dos 134, a gente tem 75 inativos, 46 certificados, 37 qualificados, que a gente deu essa nomenclatura para dizer daqueles que responderam os questionários da atividade que os agentes da Cultura Viva fizeram, extenuantemente, com 5 contatos, tentativa de contato direto, WhatsApp, telefone, e-mail, né, telefonema para as secretarias, diretorias de cultura das cidades, para tentar encontrar esses pontos. Isso, porque tudo isso movia as pessoas para a teia, para os ciclos formativos, enfim. Então, a gente tem esse desenho de 4 cores, por enquanto, sendo que os pontões estão aqui também, com o Pontão Catarina são 7, né, em atividade ainda. Pode passar? E aí, então, 134, bola cheia do que a gente recebeu de base legada. Pode seguir? Desses aí, a gente, então, aquilo que eu falei, né, dos 75, 46, 37 e 7, para dar uma imagem mais colorida, né, com as cores do boneco lá da nossa logo. Pode seguir? Aqui a localização aproximada desses pontos, né, na região sul, verde, Floripa azul, Serra o amarelo, oeste cinza, Vales 17 o laranja e o norte o azul mais escuro. E todos esses dados ainda podem ser e devem ser muito melhorados com a ajuda de vocês, e visitar, procurar. O meu ponto não está lá, onde é que está o formulário para a gente ir alimentando, porque ainda tem muito trabalho para fazer. A gente ainda pode chegar no extrato de saber quantos aqui estão com cultura popular, todos, né? Com ervateiro, quem está com ribeirinhos, livre leitura, a gente pode filtrar ainda mais isso, né? E a gente quer ainda acrescentar, como o Gilson falou hoje, a gente falou, a esse mapa outras informações. Pode seguir? Os ciclos formativos tiveram participação aí de 25 pontos no ciclo 1 e
9 pontos cadastrados. Isso é a base de formulário. Tem números depois, pode ser filtrado e a gente encontrar outros, mas isso aqui, formulários que estão na plataforma da Cultura Viva, respondidos, preenchidos, e inteiros. E aí a gente tem aqui, pode ser 5 participantes de um ponto, né, que houve isso. Tá? Mas eu estou falando de pontos, não de ponteiros presentes. Tá? Pode seguir? Esse é o mapa do dia 21/8, né? Isso aqui está lá no mapa Cultura Viva, que o Leandro hoje comentou e mostrou lá na apresentação dele. Nós, em 21/8, já éramos 260, né? Então, tem assim uma amostragem. Na última vez, antes de mandar a lâmina para aqui para apresentar, pode seguir a próxima. A gente estava em 355 no dia 22/8, né? Conferi agora, está nesse número ainda, né? Antes de falar. Então, essa aqui e vai crescer, né? Vai crescer porque tem muito para importar, tem informação para fazer. Então, a gente tem esse trabalho aí de tentar ainda entender mais essa rede, integrar ainda mais essa rede e detalhar, né, como se lá aqui tem, nessa plataforma, se vocês quiserem saber mais, tem filtros por linguagem, tem filtros por cidade, né? A plataforma está muito boa. Né? E aí, a partir do momento que essa importação for sendo feita e dando qualidade a ela, a gente vai ter aqui um raio-x muito bom para pensar os projetos, para pensar o que a gente pode fazer. Eu fico imaginando o road movie, né? Quem quiser fazer do cinema aí me convida, né, para ir para esse território, conhecer esses pontos, né, visitar isso. E a gente tem assim, essa floresta cultural para visitar nesse estado. É isso, obrigado. Gente, eu tenho 2 minutos. Eu vou ser muito rápida, então, para falar. Eu fui coordenadora de meta, desculpa. Isso. Eu coordenei a meta de formação. Na meta de formação, nós chegamos a quase 200 pessoas dentro do processo formativo, entre as teias presenciais e o processo nos ciclos online. Inauguramos uma biblioteca dentro dessa plataforma, que ela pode continuar a se expandir com a colaboração. Dentro do processo formativo também, nós incluímos a perspectiva de que a gente entendeu que os encontros que se davam nas teias se desdobravam em processos formativos orgânicos dentro da própria rede e que isso integra alguns outros programas do governo federal, inclusive tendo a sensibilidade da gente trazer os agentes territoriais do Comitê de Cultura para as nossas teias, trazendo agora essa perspectiva também de juntar movimento social não certificado dentro do processo das teias, para gerar isso quanto processo formativo que transcende a lógica de aula, mas sim de formativo na experiência, que passa pelo saber do corpo, e o processo formativo que é de ir até o território e ocupar espaços de pontos de cultura para dormir junto, para comer junto, para fazer as coisas junto, cuidar da gestão do espaço junto, porque isso é processo formativo muito importante para a cultura de base comunitária. E isso não cabe na plataforma, isso não cabe nas estatísticas, mas é isso que faz a base comunitária ser viva no nosso estado e que a gente continue assim exercitando isso junto com os outros pontões. Eu tenho menos de 1 minuto, não, né? Não tenho mais nem tempo nenhum. Mas todas essas coisas que a gente falou aqui só foi possível porque a gente teve engajamento de várias pessoas. Mas, como coordenadora da Meta 1, eu quero destacar o engajamento dos agentes Cultura Viva do Pontão Catarina. E eu quero chamar eles aqui para que vocês saibam e vejam quem foram os jovens responsáveis pela campanha de diversidade cultural de Santa Catarina no Instagram, que chegou a mais de 100 mil contas no meio do palco, porque vocês merecem a centralidade desse debate. Foram eles que fizeram um processo de mapeamento, de contato e mobilização para as teias. E são eles que estão elaborando juntos e que vão entregar, a posteriori desse processo, um manifesto do agente Cultura Viva a partir destas pautas que eles debateram com muita profundidade num processo formativo sobre ocupação e subversão de espaços de poder. E é isso que eles estão fazendo aqui agora, e eu desejo que vocês não parem, porque a força da juventude tem que ser imparável.
E eu peço que todos vocês saúdem essa juventude. Vem, Sila! Vem, Sila! Vem! Vem! A Sila também é nossa agente. E junto com esses 7 que estão presentes, nós tivemos outros 3 agentes de Cultura Viva que não estão aqui porque são trabalhadores. Assim como a maior parte de nós, que infelizmente a gente não conseguiu liberar dos seus trabalhos para estarem no dia de semana aqui. Mas a gente também quer saudá-los. Então, vida longa aos agentes de Cultura Viva de Santa Catarina e muito obrigada. Quem não assinou a lista de presença, pode assinar e pegar os seus kits com 9 lambe, levar para os seus pontos de cultura, colar na parede e depois marcar pontos SC, Cultura Catarina, para a gente conseguir também difundir essa campanha, tá? E é assim que a gente encerra esse momento de hoje, saudando a nossa juventude e sentando aqui para fazer uma foto bem bonita. Tá bom? Era isso, viu, gente? Desculpa qualquer coisa, muito obrigada. Pronto, vamos fazer uma foto com os sobreviventes da noite.